Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo encontro desse curso introdutório de Estética e Filosofia da Arte e da Literatura. E hoje eu queria aprofundar um pouquinho mais essa relação entre estética e filosofia da arte, para que nas últimas aulas a gente possa enfocar mais o problema da literatura. E o que eu queria que a gente pensasse hoje, em cima de tudo aquilo que nós tematizamos no primeiro encontro, acerca do fenômeno estético e dos elementos, dos seus elementos constitutivos, né? Quais sejam o artista, o criador, a obra criada, que a gente chamou de obra de arte, e o espectador, aquele que vai apreciar e vai fruir, vivenciar esteticamente essa obra. A relação entre esses três elementos constituintes que formam o que nós conhecemos tradicionalmente como o fenômeno estético vai ser acrescido na época contemporânea por um quarto elemento que eu chamei de curadoria e que estaria aí inserido nessa dinâmica a fim de ao mesmo tempo oferecer uma solução para a questão do que é arte, a partir do momento em que aquilo que é arte vai ser dado por aquilo que a curadoria achar que é arte, ao mesmo tempo em que ela nos coloca o problema, e aí um problema de cunho social, né, sociológico e cultural, acerca do fenômeno estético e da obra de arte, inserido nessa dinâmica social, principalmente a partir dos seus dois atores, né, os dois princípios ativos, vamos dizer assim, que existe no fenômeno estético, que é, por um lado, o criador da obra e, por outro, o espectador. Né? Essas duas figuras que estariam aí nos dois polos desse processo intermediado pela obra de arte, estariam, por assim dizer, subordinados, segundo uma visão de curadoria, por aquilo que o curador encerra como sendo obra de arte. Então, essa problemática muito mais decisiva na época moderna e, sobretudo, a partir das perspectivas de teoria da arte contemporânea, vai oferecer não só uma possibilidade de resposta, mas, ao mesmo tempo em que oferece uma resposta, cria inúmeros problemas de cunho cultural, social, para o fenômeno estético. O que eu chamo aqui de fenômeno estético e de obra de arte, e é isso que eu quero ver com vocês, ele precisa ser um pouquinho melhor esclarecido, porque estética e filosofia da arte, embora pareçam sinônimos, né, não são a mesma coisa. Né? A disciplina de estética na filosofia surgiu, sobretudo na época moderna, com a obra de Baumgarten, depois mais reconhecidamente a partir da crítica do juízo de Kant. E a estética, ao que parece, né, sobretudo pelo termo utilizado, que vem de aesthesis, em grego sensação, aquilo que nós captamos por meio dos cinco sentidos, portanto, da percepção consciente, a estética teria como função ou como propósito estudar aquilo que estaria na experiência sensorial determinada por uma espécie de fruição do que dentro dessa corrente se denominou como experiência do belo.
experiência da beleza. Nós nem comentamos sobre a questão da beleza e do belo no primeiro encontro, e não será também foco do nosso curso essa questão, porque esta questão é, sobretudo, uma questão de estética, né? E essa é a divisão essa é a separação, né, que eu gostaria de fazer com vocês entre o fenômeno estético e a estética filosófica e aquilo que a gente poderia chamar de uma filosofia da arte, que é propriamente o nosso objeto aqui de introdução, e foi aquilo que fez girar os nossos comentários no primeiro encontro. Onde é que se situaria, então, a filosofia da arte nesse tipo de estudo? Se a estética é o estudo que investiga, né, a expressividade do belo a partir daquilo que nós captamos pela sensação, a filosofia da arte, ela precisa, né, como eu havia dito no primeiro encontro, ela precisa estar centrada, sobretudo, na obra de arte. E isso faz com que a filosofia da arte ganhe, em certa medida, uma objetividade face ao problema da estética no geral. Isso porque, se a estética, estando interessada na análise da expressividade do belo, a partir das nossas sensações, daquilo que nós podemos perceber, estará muito mais circunscrito ao âmbito da estética o tipo de investigação que vai tentar lidar com a subjetividade da experiência. E aí, é claro, da experiência estética, né? A experiência de uma obra de arte. É muito mais relativo ao âmbito da filosofia da arte, a objetividade de considerar a obra de arte com certa autonomia. E, portanto, claro, nós devemos essa consideração da estética e da filosofia da arte, de um modo geral, ao pensamento alemão, sobretudo ao Kant, que tornou possível pensarmos essa autonomia da obra de arte, do modo como, embora a crítica do juízo esteja relacionada à experiência do belo e à experiência estética dos juízos de gosto, há na obra de Kant uma certa autonomia da obra, e é a partir disso que se orienta a filosofia da arte, no sentido de tomar como seu objeto de investigação, portanto de reflexão e análise, a obra de arte considerada nela mesma. Isso faz com que, por exemplo, a biografia do artista importe pouco para a fruição e a interpretação da obra de arte, da mesma forma que importa pouco a opinião diversa e diversificada, às vezes antagônica, que determinados espectadores possam ter em relação a uma obra de arte. Ou seja, nesse âmbito, o que nos interessa em filosofia da arte é pensar, sobretudo, a arte enquanto entidade autônoma, né, enquanto objeto criado e, portanto, dotado de determinadas qualidades que já por si nos colocam a sua problemática, né? Nós vimos na aula passada que essa problemática gira em torno da questão da significação e do símbolo, do modo como o artista, fazendo uso da sua livre criatividade, né, ou o exercício, o jogo livre, né, das suas faculdades, ele cria significado a partir da sua obra, da mesma forma que o receptor, no momento em que percebe uma obra de arte, né, no momento em que tem a experiência estética, fará o uso desse mesmo jogo livre das suas faculdades, da sua imaginação. A questão para a filosofia da arte passa a ser muito mais em que medida há um determinado objeto algo que permita ao espectador exatamente realizar essa postura imaginativa que foi a mesma que o artista
procurou realizar no momento em que a criou. E aí, claro, o que eu quis apontar como sendo algo mais objetivo em termos de análise, ganha um caráter subjetivo na medida em que a gente passa para pensar a questão da significação e a questão ligada à estética acerca do que é ou não belo em uma criação, né? Portanto, se dentro da experiência estética estava é mais importante o estudo e a investigação que gira em torno do fenômeno do belo, e aí isso vem já desde Platão e Aristóteles, embora nenhum dos dois tenha sido um esteta, por assim dizer, né, como nós chamaríamos hoje. O modo como a estética ela pensa essa dinâmica do fenômeno estético, na qual se relaciona o artista, a obra de arte e o espectador, ganha na tradição de estudos algumas perspectivas de resposta, né? A primeira, a gente poderia dizer que é um conjunto de teses, de teorias filosóficas que vão tentar pensar o papel do artista no momento da criação, a fim de determinar não só o tipo de obra de arte que ele cria e, portanto, chamar de arte exatamente aquilo que o artista cria, mas também exigir do espectador que consiga, em certa medida, na sua experiência estética, participar, vamos dizer assim, né, da mesma experiência criativa que o artista teve. É muito comum chamarmos esse tipo de teoria de uma teoria do gênio, né? Ou seja, o artista é avaliado de acordo com a genialidade que ele consegue imprimir na obra, isso já desde Kant propriamente dito, mas sobretudo em Hegel, Schopenhauer e Nietzsche, nós vemos uma possibilidade de pensar o fenômeno estético a partir do artista como sendo uma obra de gênio. E essa obra de gênio faz com que a sua obra seja arte, portanto, seja o exemplo e o modelo daquilo que deve ser considerado como arte, e daí deriva, por exemplo, a noção de clássico, a noção de tradição, né, de cânone, daquilo que é uma obra modelar para se pensar as demais obras, mas também é daí que vem a exigência de que uma certa fruição artística depende de um espectador capaz de vivenciar, através da sua experiência estética, a mesma criatividade que o artista conseguiu imprimir na obra. Portanto, exige que o espectador alcance um determinado nível de experiência que o aproxime da capacidade genial do artista, a ponto de, por exemplo, com Schopenhauer, exigir-se de um espectador de uma obra de arte que ele seja genial, né? Exatamente pensando a inter-relação aqui entre artista e receptor, né? Ou espectador. O segundo conjunto de teorias que giram em torno do fenômeno estético, enfocando determinados elementos, é aquele que vai enfocar o elemento do receptor, né, ou do espectador, e que a gente poderia chamar, de um modo geral, de teorias da recepção, né? Ou seja, aquele conjunto de filósofos e teóricos que vão pensar o fenômeno estético a partir da receptividade, né? E aí não importa o que o artista quis dizer, não importa aquilo que a obra possa ter
em termos objetivos, enquanto significado, mas importa, sobretudo, aquilo que a obra ganha em termos de experiência estética para determinados espectadores. E aí, claro, variando o tipo de espectador e variando a temporalidade histórica, o momento histórico em que essa obra de arte é experimentada, variam-se os juízos estéticos em relação a essa obra. Isso permite, por exemplo, que se tenha uma experiência estética diversa em determinadas épocas históricas, acerca de obras que antes eram clássicas e viram ovelhas negras, outras obras que eram mal vistas em determinada época tornam-se clássicos numa outra época, e o que ganha peso nesse tipo de análise é exatamente a circunstância histórica e a pessoalidade daquele que experimenta uma obra. Uma terceira, então, possibilidade de enfocar a perspectiva estética giraria em torno, sobretudo, da análise da obra, né? Se a teoria do gênio lida com o artista e a teoria da recepção lida com o espectador, a teoria da arte lida com a obra de arte propriamente dita, e é essa que faz, que tem mais proximidade com a questão da filosofia da arte e com os problemas que cercam aquilo que nós estamos tentando lidar aqui, sobretudo para pensar a literatura como uma arte específica para nos servir de modelo, né, do modo como nós podemos pensar uma obra de arte. Portanto, é na teoria da arte, portanto, na filosofia da arte, que as nossas problemáticas elas serão levantadas. E, então, é nesse sentido que não nos compete um aprofundamento acerca da questão do belo, do sublime, como é muito comum no âmbito da estética, de um modo geral, mas nos interessa aqui, sobretudo, pensarmos os elementos constituintes da obra de arte, enquanto capaz de nos oferecer significado em termos de expressividade e vivência estética, portanto, de uma vivência que é ligada, né, tal como a própria estética filosófica já acentua, ligada à sensação, à sensibilidade, né? A arte é uma obra criada para a sensibilidade. E aí poderíamos dizer que ela é uma obra criada pela e para a sensibilidade. Dentro desse âmbito é que se levantam, por exemplo, problemas como aqueles que a gente situou no início no finalzinho do nosso último encontro, e que a gente poderia resgatar aqui, sobretudo para nos permitir pensar um pouco melhor acerca do lugar da filosofia da arte e da obra de arte como problema, né? Um deles é pensarmos em que ou quais são os elementos constituintes de algo a fim de torná-lo uma obra de arte. Nós, a partir da tentativa de uma definição que oferecemos no primeiro encontro, pensamos a criação artística como dotada de significado, e, portanto, o significado e o aspecto, de certo modo, inútil daquele objeto que é criado, porque ele não é criado para ser utilizado para algo, e sim para ser fruído esteticamente. Significado e inutilidade parecem ser dois aspectos importantíssimos do que nós chamamos de arte. Um segundo ponto que nós levantamos no finalzinho do último encontro foi acerca do conhecimento que pode ser gerado a partir da fruição estética. É possível que haja conhecimento a partir da fruição estética? Isso porque, se nós concordamos com os empiristas
e com o criticismo de Kant, não há nenhum conhecimento que nos chegue, nenhuma ideia e nenhuma opinião, que não seja por meio dos sentidos. E se a estética de uma obra de arte é exatamente a fruição sensorial, sensível de uma determinada obra, de um significado que uma determinada obra deseja expressar, ao que parece é possível uma, uma relação de conhecimento com determinada obra de arte. Pensar, portanto, a obra de arte como dotada de algum conhecimento é, de fato, uma das questões importantes da questão da arte e que vai ficar mais clara para a gente, sobretudo no nosso próximo encontro, né? Vamos tematizar a questão da literatura e do modo como a literatura se constitui, a fim de que a gente possa pensar se é uma obra de arte que ela nos gere conhecimento, que ela nos provoque conhecimento, que ela nos desperte conhecimento. Por fim, a gente pode levantar o problema, e aí esse é um problema que eu gostaria de enfocar hoje, acerca do juízo sobre uma determinada obra, né? E aí, claro, se a filosofia da arte está relacionada, por um lado, a pensar o que é uma obra de arte, e por outro lado, a pensar se a relação que nós temos com essa obra de arte ela é mera fruição estética sem nenhum conhecimento, há um terceiro elemento, há um terceiro ponto aí que a gente pode levantar e que gira em torno, sobretudo, da atividade dos críticos de arte, né? Daquilo que, ao que parece, o Diderot foi o primeiro a fazer e que, a partir dele, se desenvolveu em larga escala, em larga medida, na cultura contemporânea. Ou seja, a tarefa de alguns de orientar-nos para uma devida apreciação estética de determinadas obras. O que, portanto, justifica o juízo acerca de uma determinada obra, né? Quando nós pensamos em juízo sobre uma obra de arte, nós estamos pensando no valor que ela vai dar a essa obra, né? Portanto, pensar a uma obra de arte em termos de valoração. A valoração do juízo estético, ela sempre diz respeito a algo que é apreciável, né? Poderíamos usar a qualidade de apreciável para dizer respeito a todo tipo de valoração que um crítico de arte pode fazer com relação a uma determinada obra. E aí, dentro desse tipo de juízo valorativo, para nós, em filosofia da arte, é importante que nós pensemos esse juízo valorativo enquanto capaz de justificar-se a si mesmo, né? É aquilo que o Kant vai tentar mostrar, em alguma medida, no juízo de gosto, que ele, ao mesmo tempo em que é o juízo acerca de algo que parece apreciável a partir da perspectiva do crítico, é também, ao mesmo tempo, um juízo que tende à universalidade, portanto, que tende a apresentar uma avaliação capaz de ser não só compreendida, mas também ratificada pelos outros seres humanos. Essa qualidade do que é universal no juízo estético colocou duas perspectivas básicas, assim, em termos de avaliação de obras de arte, em xeque, né? E, ao que parece, a perspectiva de Kant tenta superá-las, nessa dicotomia, nesse contraste que existe entre elas. A primeira delas seria, portanto, a do subjetivismo, aquela que vai dizer que o juízo de gosto, o juízo que aprecia uma obra de arte é simplesmente relacionado ao gosto pessoal. Portanto, não haveria contenda crítica, porque cada um tem o seu gosto e, como se diz na expressão popular, gosto não se discute. Uma segunda posição
E aí, em relação a essa posição, né, a gente poderia dizer que é uma posição subjetiva. A outra posição teria algum elemento objetivo, né, mas não tem essa natureza objetiva como nós chamaríamos propriamente. Por quê? Porque a outra perspectiva, a perspectiva intuicionista, por assim dizer, é aquela que vai relacionar o juízo valorativo de uma obra em relação a uma qualidade que não é materialmente captável. Ou seja, uma obra de arte possui uma qualidade apreciável e essa qualidade não se resume aos elementos que compõem uma obra de arte. A Mona Lisa, por exemplo, não é em sua valoração estética o resultado de todas as tintas e de toda a técnica que o Leonardo da Vinci conseguiu imprimir à obra. Ela é mais do que isso. Né? Para a perspectiva intuicionista, há algo na obra de arte que vai para além dos elementos materiais que a compõem. E isso que é captado pela intuição, portanto, intuicionismo, isso que é captado pela intuição pode ser não só a valoração da beleza, né, como aparece desde Platão, mas também aquilo que nós poderíamos chamar de significado. Portanto, uma teoria intuicionista poderia muito bem ser aquela que vai captar o significado de uma obra como não sendo resumido aos elementos materiais que compõem essa obra. Essas duas perspectivas, percebam que, embora o subjetivismo ele se apegue ao elemento aestético, né, por assim dizer, da experiência estética, ou seja, aquele elemento sensível, sensorial, da sensação e da sensibilidade que está presente em toda a fruição estética, e que faz com que cada um tenha a sua experiência, e, portanto, cada um tenha o seu juízo acerca do que é apreciável ou não. O intuicionismo parece ir num campo mais universal e apontar para algo que seria comum de ser percebido por todos, né? Ou seja, todo aquele que estiver capaz de intuir o significado, a beleza de uma obra, vai concordar com um determinado juízo acerca dela. Então, o que nós percebemos com relação ao problema do juízo acerca de uma obra de arte é sabermos, afinal, qual é o seu estatuto de verdade, né? Se é possível nós, de fato, termos algum estatuto de verdade em relação a um juízo de apreciação de uma obra de arte ou não. E aqui, isso vai ficar mais claro no nosso próximo encontro, mas desde logo nós podemos colocar a seguinte questão: se o juízo estético ele tem alguma qualidade cognoscitível, por assim dizer, ela estaria centrada exatamente nessa capacidade de ser verdadeiro, né? O juízo estético, sendo verdadeiro, ele ofereceria para nós, a partir de uma avaliação de uma obra de arte, os elementos que comporiam o traço cognoscitivo de uma obra, né? Portanto, responder à questão de sabermos se um juízo estético pode ou não ser verdadeiro equivale a perguntarmos, afinal, se através de uma obra de arte é possível conhecer algo, passar a conhecer algo, né? Como diriam, por exemplo, os antigos, de que uma obra de arte, ao expressar o belo e a beleza, torna-nos capazes de conhecer o belo, né? É possível, portanto, conhecer o belo a partir de uma obra de arte? Essa vai ser a questão que vai nos interessar no nosso próximo encontro, e eu queria que a gente conseguisse fechar este encontro acentuando, mais uma vez, a diferença entre a perspectiva estética e a da filosofia da arte, na medida em que o interesse da filosofia da arte está focado no objeto artístico, ou seja, na obra de arte, enquanto autônoma. E a estética, de um modo mais amplo e mais geral,
estaria interessado no fenômeno estético que envolveria não só o artista, mas também o espectador. Essa diferença nos parece central para entendermos agora por que determinados problemas vão ser mais importantes para uma filosofia da arte, para uma filosofia da literatura, do que propriamente os problemas que giram em torno da questão da estética filosófica. Então, espero vocês no próximo encontro sobre essa questão final de sabermos sobre o conhecimento que pode ser obtido ou não através de uma obra de arte. Até lá!